Eu não trago a pessoa amada de volta em 3 dias, mas eu ensino coisas fofas que vão aquecer o coração aí da pessoa amada e aí vai ajudar a manter, né, o relacionamento e não ter que trazer de volta, porque trazer de volta dá trabalho. Ao contrário desse super fofo pandinha aqui, ó, dentro do envelope. Olha só que coisinha linda, gente. É fácil, é rápido de fazer, gasta pouco material e encanta os corações. Eu sou a Rafa, você está no canal Manias de Artesã. Seja bem-vindo e vamos confeccionar juntos esse trabalho super fofo aqui, tá? Depois me conta se você gostou, se você fez, se você vai fazer, para quem que você vai dar. E bora aprender! Gente, para fazer o nosso pandinha aqui no envelope, eu vou precisar de agulha branca e preta para poder bordar, tá? É uma linha bem fininha e desfiada, um botãozinho, tá? Da sua preferência, estou usando aqui de coração para poder combinar com o tema. Feltro, um tiquinho de nada de feltro, tá? Vou usar a linha rubi para fazer o coração que tá na mão dele. Pode ser um outro tom, né? Pode ser um tom de vermelho, tudo, mas eu estou usando rubi. A linha preta e a linha branca, tá? Normal. Bom, agora eu vou fazer um anel mágico, ao invés de pegar em um dedo, eu vou pegar em dois, laçar em dois, pra gente poder ter certeza de que vai dar certo, porque ele é maior, tá? Então, vamos fazer uma, duas, três correntes e vamos fazer mais 2 pontos altos, porque o primeiro ponto, a primeira corrente aqui equivale a 1 ponto. Então, terei 3, tá? 3, faço uma corrente de separação e faço mais 3 pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, mais uma corrente de separação e 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, opa. Mais uma corrente de separação, 3 pontos altos. 3 pontos altos aqui são um grupinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer 8 grupinhos de 3 pontos altos. Então, olha aqui comigo. Mais 1, 2, 3. Faço mais uma corrente de separação. Olha lá, ó. Um grupinho, 2 grupinhos, 3 grupinhos, 4 grupinhos e 5, tá? Então, vou fazer ao total 8, ó. Vou fazer o meu 6º grupinho aqui, e aí, vou terminar aqui, tá? Os outros e já volto com vocês. Vou fazer uma corrente, aí eu vou puxar, olha, o meu anel mágico aqui pra fechar ele, tá? E vou fazer aqui, fiz uma corrente, vou vir aqui, ó, no meu próximo grupinho, no meu primeiro aqui, na minha terceira corrente, faço um ponto baixíssimo pra fechar. Tô aqui, ó, neste primeiro ponto. Vou caminhar ponto baixíssimo, 1, 2, 3, cheguei aqui, ó, na minha corrente. Vai ser aqui que eu vou trabalhar, vai ser nessas separações, tá bom? Sempre 1, 2, 3 correntes, vou trabalhar 1, 2 pontos altos, ficando com 3 por conta da corrente. 1, 2 correntes de separação, venho no mesmo ponto e faço 1, 2 e 3. Ele vai ficar um leque, tá? Venho com uma corrente de separação, venho aqui, ó, no meu próximo, tá vendo? Na minha próxima corrente, faço 1, 2 e 3, tá? Faço uma corrente de separação, venho nesse e faço o leque, ó. 1, 2 e 3. Faço 2 correntes de separação, 3 pontos altos aqui, ó. Faço uma corrente de separação, venho na minha próxima separação aqui e faço 1, 2
e 3. Venho uma corrente de separação e faço 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de separação, 3 pontos altos no mesmo ponto aqui, ó. 1, 2, 3. Uma corrente de separação, venho aqui e faço 1, 2 e 3. Uma corrente de separação, 1, 2, 3, 2 correntes, 3 pontos altos juntos, formando um leque, tá? E uma corrente de separação e 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3, uma corrente de separação, venho na minha terceira corrente, 1, 2, 3, fecho, tá? Não sei se dá pra você ver, mas ó, o leque, ele vai ser os nossos cantinhos, e a gente vai sempre começar a trabalhar do nosso canto e no meio. Então, eu caminho 1 ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos e 3 até chegar na minha corrente. 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntes, agora sim, 3 pontos altos, lembrando que são apenas mais 2, porque a minha corrente equivale ao meu ponto alto, né? E aí, eu vou fazer aqui duas correntes de separação e vou repetir o meu leque, tá? Leque em cima de leque, ó. 1, 2, 3, no mesmo ponto, uma corrente de separação aqui, um grupinho de 3, solitário. E aí, aqui, eu vou ter mais um grupinho de 3 separando, tá? Diferente do outro, que era apenas um grupinho de 3 de separação até os meus cantos, aqui não. Aqui, agora, eu vou ter dois pontinhos aqui, 2 grupinhos de separação até o meu próximo leque, tá? Então, no leque, eu vou fazer leque, porque ele vai continuar sendo o meu canto, então, 3 pontos altos, 2 correntes de separação, 3 pontos altos no mesmo ponto, tá bom? 1, 2, 3. Faço sempre a corrente de separação, vou fazer um grupinho de 3 pontos altos sozinhos aqui. Uma corrente, mais um grupinho de 3 pontos altos sozinhos aqui. Uma corrente de separação. Repito o meu leque, tá? Leque em cima de leque, aqui a gente vai repetir com um grupinho aqui, leque, um grupinho aqui e um grupinho aqui. Bom, cheguei aqui ao final, então, faço uma corrente de separação, 1, 2, 3 correntes, venho aqui, ponto baixíssimo, aqui, tá vendo que tá ficando quadradinho, né? Venho 1, 2 pontos baixíssimos, 3, até chegar no meio do meu leque. 1, 2, 3 correntes, repito o leque, ó. 1, 2, 3, contando com as 3 correntes, que equivalem a um ponto, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de separação, venho aqui, um grupinho com 3 pontos altos separados, tá? Sozinhos. Uma corrente de separação, mais um grupinho de 3 pontos altos sozinhos. Mais uma corrente de separação, e agora serão 3 grupinhos de pontos altos sozinhos, porque estamos aumentando o nosso trabalho, né? Aqui, ó, uma corrente de separação, cheguei no meu leque, ó. Cheguei no meu leque, faço leque. 1, 2, 3 pontos altos,
2 correntes de separação, 3 pontos altos juntos. Uma corrente de separação, venho aqui na minha próxima separação, um grupinho de 3 pontos altos sozinhos, ó. Uma corrente de separação, mais um grupinho. Cada lateral, então, aqui nessa carreira, terão 3 grupinhos de separação sozinho, e aí os leques nos cantos, tá bom? Vamos fazer isso até chegar aqui. Cheguei aqui, vou fazer uma corrente de separação, 1, 2, 3 correntes, faço ponto baixíssimo. Caminho 1, 2, 3 pontos baixíssimos, cheguei no meio do meu primeiro leque. Faço outro leque, então, 3 pontos altos contando com a nossa corrente, 2 correntes de separação, 3 pontos altos juntos. Uma corrente de separação, grupinho de 3 sozinho. 1, 2, 3. Uma corrente de separação, grupinho de 3 sozinho, tá? E aí, vocês vão ver, olha, que a gente vai ter sempre aumento de mais um grupinho aqui de separação em todas as nossas laterais. Então, na carreira anterior, tinha 3 grupinhos de 3 pontos, né? Aqui sozinhos nas laterais. Agora, nós teremos 4, ó. Estou fazendo aqui meu 4º grupinho de 3 aqui separado, tá? Então, vai ser sempre desse jeito. Vou agora fazer leque, porque cheguei no meu leque aqui. É bem nítido, né, onde tá o leque, porque é diferente, porque é aqui que gera os cantinhos, né? Então, 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar. Corrente de separação, vou fazer aqui meus 4 grupinhos de 3 pontos solitários e depois vou chegar no meu leque e fazer leque, tá bom? E assim nós vamos caminhando. Bom, gente, eu finalizei aqui, só que eu fiz mais 2 carreiras. Então, ao total, a gente vai ter 4 leques aqui e uma separação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3, tá bom? E aí, ó, eu vou caminhar até o meio, vou caminhar em pontos baixos até o meio aqui, antes de costurar e de fechar o meu envelope, tá? Então, ao invés de também ficar usando nozinho, sabe? Pra poder fazer a costura, eu simplesmente vou pegar aqui, ó, e vou vir caminhando em ponto baixíssimo até o meio do meu trabalho, pra gente poder fechar ele bonitinho, ó, tá? Cheguei aqui no meio, vou deixar um tanto de linha pra costurar, vou arrematar, vou pegar a minha agulha de costura e vamos juntos aqui costurar o nosso trabalho, que é bem facinho mesmo. Eu vou pegar essa ponta com essa ponta aqui, ó, e eu vou vir aqui, ó, costurando, ó. Unindo uma, unindo a outra. Se quiser fazer pelo avesso, também dá, tá bom? Não tem problema. Faça aí como você está acostumado a trabalhar, se do avesso ou do direito. Já deixa seu like se você está gostando, tá? Porque não custa nada pra você e pra mim, que faz muita diferença, tá bom, gente? O YouTube entende que você está gostando do pandinha no envelope e vai recomendar para as mais pessoas e vai ajudar a manter aqui o trabalho, tá bom? Que é gratuito e ajuda bastante gente,
tá? Então, vamos ajudar mais pessoas. Fiz aqui, ó, essa primeira parte, cheguei aqui. Agora, eu vou puxar essa parte pra cá, ó, e vou costurar, tá vendo? Até se eu já quiser costurar o botão, fica melhor. Deixa eu achar o botão. Achei o botão. Tá? Eu vou costurar já o botão aqui, ó. Esse meu botão dá, né? Ele tem uma boa abertura aqui, então já dá pra costurar. Se o botãozinho que você escolheu não tem essa abertura, daí você coloca depois, né? Não tem problema. Mas o meu dá, então eu já vou fazer, né? Aí, depois vem aqui, ó, bem no leque aqui, e ele vai prender, né? Então, olha lá. E aqui eu vou terminar de costurar, né? Tanto o botão quanto a outra partezinha aqui, ó, do envelope. E aí, a gente vai aprender a fazer o pandinha, tá bom? Então, a parte do envelope tá prontinha. Pra fazer o panda, tá, gente? Eu vou vir aqui no meu anel mágico e vou fazer 1, 2, 3 correntes. E vou fazer 1, 2, 3, né? Porque a gente já tem ali as nossas correntes que valem como um pontinho. Então, 4, 5, 6, já vou começando a fechar aqui, ó, pra ele ficar redondinho, bonitinho. 7 e 8, tá? Vou vir aqui na minha terceira corrente, fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes e fazer aumento no meu primeiro ponto e aumento em ponto alto em todos os outros pontos, tá bom? Então, tinha 8, vou ficar com 16 pontinhos. Então, vou fazer aumento por toda a minha volta. Olha, o pandinha, ele tem duas partes, a cabecinha e o corpinho. Então, a cabecinha, ó, eu encerro aqui pra fazer a cabecinha, ó. Tá? Posso cortar, arrematar, tudo bonitinho. E está pronta a cabecinha, tá? Agora, eu vou fazer outro desse. E aí, vou continuar, tá? Que é o caso aqui. Venho no ponto do lado e faço um aumento, porque o meu primeiro ponto aqui equivale a um ponto, né? Meu primeiro ponto, nossas 3 correntes equivalem a um ponto. Aí, venho no meu aqui do lado, após o aumento, faço um ponto normal, sozinho, isoladinho. Depois, faço um aumento aqui no próximo. E iremos trabalhar com um ponto alto normal e um ponto alto em aumento, tá? Então, um ponto alto e um aumento aqui por toda essa minha carreirinha, tá? Vamos fazendo assim. Arrematei aqui, pra gente não fazer um panda gigante demais, né? Então, olha lá, vou pegar aqui, ó, e vou deixar um pedacinho de linha aqui pra costurar na minha cabecinha. Então, vamos já costurar, porque tem que costurar, então vamos costurar, tá? Aqui. Então, olha lá, a princípio está até parecendo um bonequinho de neve, né? Costurei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos aqui, ó. Um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, 6 pontinhos. Parecendo um boneco de neve, parecendo o Sr. Olaf.
e não um pandinha. E agora vamos dar vida ao nosso pandinha. Bom, gente, agora eu vou fazer aqui com a minha linha preta os detalhes do panda, então. Então, vamos começar lá pelo bracinho. Eu vou fazer uma corrente, né? Vamos fazer uma corrediça e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Volto fazendo ponto baixo a partir da minha segunda corrente. Faço pontos baixos por todas as minhas correntes, certo? Chegando aqui ao final, arremato, deixo um pedaço de linha para costurar e dou um nozinho com essa outra linha aqui que ficou do começo e corto ela, tá bom? Deixando só a outra para costurar. Detalhe 1 finalizado, vamos para o detalhe 2. Faço anel mágico agora. Vou fazer aqui dentro do meu anel mágico 10 pontos baixos, tá? Que vão ser as nossas patinhas. Então, né? Nesses detalhes aqui, patinha, bracinho, orelhinha. Então, a gente sempre vai fazer 2 de cada, tá bom? Então, faça 2 bracinhos aí. E aqui, olha, vamos ver aqui quantos tem, pra gente já ir fechando. 2, 4, 6. Então, já vamos ir fechando pra ele ficar bem redondinho, bem bonitinho. 6, 7, 8, 9 e 10. Daí eu vou deixar aqui um pedaço, ó, e vou vir aqui no meu primeiro. Vamos fechar bem aqui, né? Vou vir aqui no meu primeiro e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Corto lá a linha da parte de trás, deixo um pedacinho de linha pra gente costurar. Também faço 2, porque são 2 patinhas. E agora, a minha orelhinha. 1, 2, 3 correntes no anel mágico. Venho e faço meios pontos altos. 1, aqui eu vou fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixo um pedaço de linha para costurar, tá? E aí, olha, eu vou puxar o meu anel mágico agora, né? Porque eu quero que ela fique, ó, curvadinha assim. Não é pra ficar redondinha igual a outra. Aí, eu vou puxar aqui, ó, a minha linha da ponta pra cá pro meio. Faço a mesma coisa que fiz na outra lá, tá bom? Dou um nozinho, corto a parte que tá sobrando e deixo só a costura. Vou pegar o meu bracinho, tá? E vou costurar. Então, olha, eu vou fazer assim, já tá metade do panda feito aqui, né? Porque eu preciso fazer aqui os detalhes para poder ver como que vai ficar, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vai costurar ele na ponta do ombrinho, ó, tá vendo? E vamos vir costurando ele de um modo que ele fique redondinho, assim, ó, vindo pelo corpinho assim, ó, redondinho, porém, que ele fique com um espacinho aqui pra gente colocar o coração, como se ele estivesse segurando este coração, tá? Então, a gente vai deixar assim, ó. E aí, eu vou arrematar, tá bom? E aí, agora, a gente vai colocar a nossa patinha e a nossa orelhinha.
Nossa patinha aqui primeiro. E depois os outros detalhes, tá bom? A orelhinha tem que ficar alinhada com o olhinho, então a gente vai colocar ela depois. Vou colocar a patinha bem aqui embaixo. Se você quiser, pode fazer detalhes com pintura, tá? Com a linha mesmo de bordar, faz umas bolinhas, ou com uma tinta, ou rosinha, ou branca, fazendo bolinhas assim para poder demarcar a patinha do nosso pandinha e ficar com um detalhe a mais, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, e vou fazer assim, tá? Corto também. Agora, eu vou ir pra parte dos detalhes do rostinho antes de colocar a nossa orelhinha. Gente, olha, aqui tem um detalhe bem importante. O feltro, ele não me dá sustentação quando ele é muito pequenininho para que eu possa bordar com ele, tá? Não vai dar certo, tento aí. Então, como que eu fiz? Eu peguei um pedaço maior de feltro, ele é irregular, porque a mancha do pandinha, ele é irregular, tá? Então, eu peguei um maior e depois eu vou bordar aqui primeiro, depois a gente vai acertando, tá bom? Então, ó, aqui, tá? Enfiei aqui em qualquer lugar meio que da ponta e faço um pinguinho assim, ó, bem pequenininho. Ó, tá vendo, ó? Ele é pequeno. Aí, eu vou passando de um lado pro outro esse risquinho. De um lado pro outro, que ele vai ficar meio que gordinho aqui e vai parecer, né, um ponto de luz do nosso olhinho, tá? Faço umas 4 ou 5 vezes. E aí, eu vou acertar este olhinho aqui após isso, tá bom? A gente vai deixar ele bem pequenininho agora, para, né, não dar a cara do panda aqui. Aí, eu vou ir acertando mesmo aqui na mão, no olhômetro, e testando. E, ó. Opa. Opa. Assim, ó, tá vendo, ó? Eu vou deixar ele menos bicudo, senão fica um triângulo. E aí, eu venho aqui, ó, da parte da luminosidade, ó, e prendo, tá? Aí, eu vou, na parte de prender aqui, até dar um pouquinho. A gente faz um esforcinho aqui e até dá. Aí, a gente vai... Eu vou prender aqui com essa linha mesmo, pra não correr risco de soltar, mas é só um pontinho, tá? E depois eu passo uma colinha aqui pra poder deixar ele bem firmezinho. E aí, eu vou arrematar aqui atrás. E vou costurar a orelhinha, e a gente não vai deixar essa coisa feia aqui atrás aparecendo, tá bom, gente? Eu já vou mostrar aqui pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Deixa eu só fazer o coração primeiro, que daí a gente já finaliza isso. Vou pegar aqui minha orelhinha. E vou costurar ela rente ao meu olhinho, ó, tá vendo? Que aqui eu tenho, ó, rente ao meu olhinho do panda, tá? Então, vou costurar ela aqui em cima. Vamos fazer os detalhes do pandinha aqui. E aí, a gente já faz o coração e já dá um jeito naquela parte ali de trás, porque não dá pra ficar desse jeito, né? O coração, tá, gente? Eu vou fazer assim... Ah, não. Tá ficando com cara de pandinha já, né? Vou fazer aqui... Vou pegar o meu rubi, né? No caso aí, se você quiser fazer de outra cor, pode. Vou fazer aqui um anel mágico e vou subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou dar uma laçada, vou dar outra laçada e fazer ponto alto duplo,
tá? Ó, ponto alto duplo. Vou fazer outro aqui. E vou fazer mais um. Como as minhas correntes ali equivalem a um ponto, né? Então, vou fazer mais 3 pontos altos e vão ficar aqui 4 pontos altos duplos, tá bom? Agora, olha, eu vou pegar... 4 não, perdão, gente. Eu vou fazer mais 4 pontos altos e vou ficar com 5 pontos altos aqui, contando a corrente, tá? Errei. 5, tá bom? Vou fazer agora, ó, ponto alto. 1 ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos normais. Agora, vamos fazer uma coisa aqui bem diferente, tá? Vou pegar e vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 laçadas e vou fazer um ponto alto triplo, tá? Vou fazer isso de novo, vão ser 3. Opa, lacei a menos aqui. 1, 2, 3 laçadas, 3 vezes esse meu ponto alto triplo. 1, 2, 3. Fui acertando aqui para caber tudo. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos normais, tá? 1, 2, 3. E agora, eu vou fazer 1, 2 laçadas e vou fazer ponto alto duplo, tá? Mais ponto alto duplo. Eu vou fazer 4 pontos altos duplos, agora é 4 mesmo, tá, gente? Eita, tá querendo fechar antes da hora. Então, fiz 2 aqui. Três, vou fazer mais um. E agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E vou fazer ponto baixíssimo, que vai equivaler aqui ao meu 5º ponto alto duplo, tá? E vou arrematar aqui, ó, tá? E vamos puxar, ó. No que eu puxo, ó, tá vendo? Ele vai ficar o meu coração aqui, ó. Aí, a gente ajeita certinho, faz aquilo de praxe, né? Que é o de colocar aqui, ó. Costurar. E aí, a gente vai costurar ali, tá bom? Vou costurar aqui, ó. Emília segurando o coração. Bom, gente, agora a gente vai bordar. Vou pegar minha linha de bordar aqui, ó. Vou introduzir aqui, nessa parte aqui, ó. Tem o meinho do círculo, vou introduzir na partezinha aqui de baixo. Vou pegar aqui, ó, rente ao olhinho e rente ao olhinho. E vou fazer o focinho. Aí, ó, vou fazer assim. Vou fazer assim por algumas vezes, olha. 3, 4, 5, 6, 7. Ficou grossinho? Eu vou fazer aqui, ó, pelo meio, ó. Pra ele poder ficar elevadinho. Aí, como se trata de um focinho, a gente pode voltar, ó, e fazer mais vezes e repetir, ó, o processo
pra poder ficar um narizinho bem bonitinho, um focinho bem bonitinho de panda aqui. Ó, tá vendo? Aí, venho aqui embaixo, ó, na linha de baixo aqui, venho mais ou menos, ó, rente ao meio do meu olhinho e vou rente ao meio do outro olhinho. E vou fazer a boquinha do panda, porque afinal de contas ele está feliz, ele está sorrindo, ele está apaixonadinho. Então, vou fazer aqui, ó, 2 linhas e vou fazer a mesma coisa. Eu vou unir ele, ó, para que ele possa ficar bem juntinho e bonitinho a nossa boquinha aqui, tá bom? Aí, aqui, ó, posso dar um pontinho nele aqui, ó, na parte de baixo, ó, pra ele ficar com o sorrisinho, ó, tá vendo? Sem enrugar. E vamos agora dar um jeito nisso daqui, né, gente? Que ninguém merece esse monte de coisa aqui aparecendo, estraga todo o nosso encanto de tudo, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar um feltro branco, uma cola potente e vamos colar um feltro aqui todo irregular, mas que seja maior do que o nosso panda, né? Só não passa nas orelhas, tá, gente? Na orelha não precisa, não. Senão vai ficar estranho. A parte de trás do panda e da orelha do panda branco. E aí, ó, vou pegar aqui em tudo que é branco, vou passar, vou colar, vou esperar secar um pouquinho, aderir ali e vou recortar, tá bom? E aí, ele vai ficar bonitinho aí com o acabamento em feltro atrás, não vai ficar aparecendo aquele monte de costura, de arremate, né? Tudo que a gente fez ali atrás, tá bom? A parte da orelha que eu não vou colocar, né? Depois a gente vai acertando bem, tá bom? E aí, está pronto o nosso pandinha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.